E hoje a proclamação da República completa 132 anos e o vice-presidente Hamilton Mourão usou o Twitter para celebrar a data. Por isso, vamos dar uma olhada aqui no telão para ver o que o general Hamilton Mourão disse. O povo brasileiro acordou no dia 15 de novembro de 1889, cheio de esperança com o futuro do país. A hashtag República havia chegado e nosso destino como nação mudava de rumo. Hoje, vejo que esta decisão proporcionou o crescimento necessário para termos no povo o nosso maior representante. Está aí o que escreveu o vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão. Agora, essa declaração do vice-presidente gerou uma série de críticas, muitas pessoas dizendo que o vice-presidente passou de uma proclamação da República para um golpe. Por isso que eu volto a conversar com o nosso professor Marco Antônio Villa. Como é que você vê esse Twitter, essa declaração do vice-presidente Mourão? De lá. Né? Porque, bem, o lado positivo, para dar aqui uma de Dr. Panglossa, que tivesse, é que ele lembrou que hoje é o feriado da proclamação da República, né? Porque nem o presidente da República falou, não vi ninguém falar, então já é o lado positivo. Agora, o que ele escreve é engraçadíssimo, né? Dizer que o povo acordou e houve uma mudança da República. É bom lembrar, tem uma ampla bibliografia, desde a época, desde o final do século XIX, sobre todos os acontecimentos do 15 de novembro, que era uma sexta-feira, né? E depois uma biografia construída ao longo do século XX brasileiro, sobre a proclamação, o processo que levou à proclamação da República, né? A grande questão que se coloca, que foi um golpe militar, na manhã, muito cedo, 6 da manhã, mais ou menos, daquele 15 de novembro, foi um golpe militar feito por alguém que era um republicano histórico. Não, não era. O que é um republicano histórico? São aqueles republicanos entre 1870 e 1889, entre o Manifesto Republicano e a Proclamação da República, que divulgaram a ideia republicana, né? O partido, a partir de 1873, tem um partido republicano, passa a ter candidatos com pouquíssima viabilidade eleitoral. Em São Paulo, teve 2 deputados, vamos chamar federais, que foi o Campos Salles e o Prudente de Moraes, que foram eleitos ainda durante o Império, alguma coisa em Minas Gerais, tinha um núcleo na capital, na corte, né, no Rio de Janeiro, e um pouquinho no Rio Grande do Sul, com uma grande figura que vai ser depois de 1889, que é o Júlio de Castilhos. E depois de resto, não tem nada, tanto que quando a notícia da República chega a várias províncias, que se transformam em estados, né, com a República, muitos não acreditaram, inclusive tem vários episódios e que isso ocorreu no Mato Grosso, por exemplo, e nas várias províncias a República foi proclamada pela guarnição militar. Então, o que ele está dizendo, o general Mourão, que é um pouco mais ilustrado, vale destacar, do que o Beócio Bolsonaro, é que teria ocorrido um processo de participação popular que levou à República. Não, isso não ocorreu. Agora, tanto que no final da tarde daquele dia, 15 de novembro, é que se descobre que não tinha tido uma proclamação formal. E a Câmara Municipal do Rio de Janeiro é que acaba fazendo uma sessão, que é sui generis, em nome do povo brasileiro, proclamando a República, né? E aí vai ter um governo provisório. Basta ler o decreto número 1, é muito fácil. Entra no Google, quem quiser, coloca decreto número 1, 15 de novembro de 1889. E aí você vê como é que foi proclamada até provisoriamente a República. Você veja lá esse decreto, que é bem interessante. O processo da República acabou sendo a República proclamada por não republicanos, e esse processo de construção da República, ele é feito, então, ao longo do final do século XIX, e aqueles da propaganda logo se desiludiram com o novo regime, né? O Silva Jardim é um caso mais conhecido, acaba morrendo tragicamente, caiu no Vesúvio, imagina, né? Teria sido suicídio ou não, não se sabe, a figura de Saldanha Marinho, a todos os desiludidos da República, até que vai dar depois, é uma longa história, no autoritarismo brasileiro, depois com Alberto Torres, Oliveira Viana, e assim sucessivamente. Ou seja, a República não teve participação popular, né? Ficou célebre, não custa repetir, isso já foi repetido milhões de vezes, o artigo publicado aqui em São Paulo, no Diário Popular, pelo Aristides Lobo, que estava no Rio de Janeiro e que será ministro do governo provisório, né, que o povo assistiu bestializado à proclamação da República, no sentido de não entender o que estava acontecendo. O imperador depois não estava na capital, estava em Petrópolis, desce, acaba sendo
a família vai ser expulsa do país, né? Numa madrugada. Aí tem um texto célebre do Raul Pompeia sobre isso, que é um republicano histórico, vale lembrar, que estava no Rio de Janeiro e assistiu. E isso depois vai ser, esse processo da deportação da família real vai ser alterado já no momento próximo ao centenário da independência, né? Já durante a presidência de Epitácio Pessoa. Mas foi, portanto, um processo sem participação popular. Em alguns lugares, os designados para assumir o governo não quiseram assumir, o caso da Bahia é famoso, né? De um amigo do Rui Barbosa, que também não era um republicano histórico, que vai ser o ministro da Fazenda, o ministro da Justiça, aí sim é um republicano histórico, o Campos Salles, e aí se organiza o primeiro Ministério da República, que levará depois à Constituição de 1891, e aí tem os fundamentos da República Brasileira. Agora, na época já, toda essa discussão que vai se fazer no século XX, já era feita na última década do século XIX, você já tem uma bibliografia e tem muitos livros de críticas, e um dos mais famosos de um brasileiro, Eduardo Prado, que é chamado Fastos da Ditadura Militar, é uma das maiores críticas do processo histórico da República, e tem os republicanos desiludidos. Uma referência literária é o Esaú Jacó. Leiam o Esaú Jacó, do grande Machado de Assis, ali vocês veem o significado da proclamação da República. O monarquista na República vira republicano, e o republicano na República vira monarquista. Ali é fantástico.